Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, a gente vai jogar esse joguinho aí. E por enquanto a gente vai contando uma história. Por enquanto a gente vai contando uma história. Era mais ou menos bem assim. Tinha eu e tinha uma menina. Essa menina, eu era uma aluna nova. Minha mãe me matriculou em uma escola que ela trabalhava. E aí acaba que tudo que acontecia, eu ia falar pra ela. Beleza, o tempo foi passando. Até que quando eu entrei no primeiro ano, uma menina chamada Maite pegou e meio que eu tava na fila do ano, meio que, sabe, com ciúmes, sendo que a mãe dela também trabalhava lá. Então não tinha por que ela ter ciúmes de mim. Ou sei lá, inveja. Enfim. E aí o tempo foi passando e até que chegou o bendito dia de eu chegar na escola e vou lá na cantina comprar o meu lanche. Lembrando que ela ia me provocar sempre no intervalo nas aulas. Enfim, beleza. O tempo foi passando e chegou, né, aquele tão sonhado dia. Ela pegou, eu estava na fila do lanche e ela foi lá na fila do lanche também falar com o fulaninho de tal. Não vou falar o nome do fulaninho de tal da fila. Beleza, de boa. Só que aí, o que aconteceu? O fulaninho de tal pegou e falou assim, me espera lá no hall. E aí, beleza. Nisso, ela foi lá correndo no hall. Só que aí, acabou que algumas meninas que eu conhecia no quarto ano veio me chamar pra conversar. Ela foi, logicamente. E aí ela pegou e falou bem assim, ai, nossa, por que você tá assim? Eu tava, galera, tipo, normal. Só que aí elas pegaram e falaram meio assim, nossa, por que você tá assim? Eu peguei e falei meio assim, não, por causa que tem uma menina lá, tem toda a história desde o início, né? Aí eu comecei a falar, só não contou pra ela. Só que elas foram lá, começaram a bater um papo, começaram a conversar, e eu só lá na mentira falando mesmo, não fiz nada. Beleza. Eu só tinha amizade com 3 pessoas. E aí, eu vou falar só o nome de uma galera, por causa que ela também tem muito namorado. A Ana, ela foi minha primeira amiga. Beleza, a gente chegou lá, né, enfim. E aí ela pegou, a Matheus, pegou e começou a pegar e falar bem assim pra mim. Eu tava em uma pontezinha, olhando, né, gente, olhando totalmente a mesma nova. E aí eu tava olhando lá a verdade e tal. Aí ela chega em mim e fala bem assim, nossa, por que você foi contratada lá do quarto ano e tal? Assim, eu vou te bater. Isso, ela colocou a mão pra cima. Aí tinha uma tia lá, ela era assim. Aí, beleza.
eu saí, ela me perseguiu. Isso que ela me perseguiu, eu já comecei a correr. Ela me perdeu de vista com o fulaninho de tal da cantina. O fulaninho de tal da cantina. E aí o fulaninho de tal da cantina veio e falou assim, nossa, você não... eu pedi pra você me esperar, você nem me esperou, né? Lá no hall. Aí ela falou assim, não, fulaninho de tal. Por causa que me chamaram. Me chamaram e eu fui lá. Beleza? Só que aí, o que aconteceu? Depois disso, eu fui embora e eu tava, tipo assim, eu tava com muito trauma. Enfim, e aí isso, né, com esse trauma tudo, eu voltei tudo e fui lá. No dia seguinte, eu fui lá falar com a mãe dela. Tipo assim, eu cheguei lá na porta da sala da mãe dela e peguei e falei bem assim, oi, tudo bem? Depois eu posso ter uma palavrinha com você sobre a Maitê? E ela pegou e falou bem assim, não, claro, pode. Só que aí eu falava com a minha mãe pegava e falava bem assim, deixa, só você conversar com a mãe dela e a mãe dela vai brigar com ela, falar com ela e etc. E aí, beleza. Só que aí, esse dia não... Aí, beleza. Só que esse dia nunca chegou. E aí, eu já cansada de tudo aquilo, peguei e falei bem assim pra ela. Peguei e falei com a professora, né? E aí, beleza. Aí, nisso que eu falava com a professora pegava e falava bem assim, não liga, ela é assim mesmo. Com todos os alunos ela já fez isso. Vieram me contar, fui brigar com ela. E até hoje ela não aprende. Mas pode ficar tranquila, ela vai se dar mal. Enfim, esse dia dela se dar mal totalmente chegou. Ah, mas como assim chegou? Por causa que o menino que ela gostava não sabia ainda, sabe? Tipo assim, aquele namoro, vamos por aí, eu tô namorando, mas o menino não sabe que eu tô namorando com ele. Foi isso que aconteceu com ela. E até que chegou um grande dia de falaram pra ela que falaram pro menino que ela gosta que ela tipo assim, não que ela gostava dele. O menino, sempre ele tem, foi tirar satisfação com ela. O menino gostava de outra menina. Então, né, e tipo assim, essa menina que o fulaninho de tal gostava, pegou e ficou sabendo. Ela ficou com raiva, ficou por causa que ela também gostava dele. Ela ficou com raiva, ficou por causa que ela também gostava dele. Enfim, aí beleza. Aí chegou no ouvido, né, dele, ele foi lá tirar satisfação. Depois ela foi lá e perguntou quem que foi que falou. Ninguém falou nada, né? Aí, beleza. Nisso que ninguém falou nada, ela pegou e se afastou de todo mundo. E a gente, tipo assim, só lá, tipo assim, ai, vamos dar bola, não. A gente tá lá, nem deu bola pra ela. Tudo que ela perguntava, a gente ignorava. Enfim, foi isso que aconteceu. Eu vou contar outra história que aconteceu também. Ó, era mais ou menos umas meio-dia. Quer dizer, era umas 11 e pouca. Por causa que a partir do primeiro já sai o quê? 11 e meia, 11 e 20, enfim. E aí, beleza? E aí, como eu era ainda do primeiro,
primeiro ano, era tipo assim, tudo novo pra mim. E beleza. Aí, até que chegou no meu ouvido que ia ter briga na saída da escola. E pior que era dentro da escola. Então, tipo assim, e naquela época que eu tava no primeiro, tipo assim, não tinha nenhuma tia, né, lá olhando. Então, tipo assim, era tudo vazio. E elas aproveitavam pra brigar, fazer algo de errado. E aí, como isso era tudo novo pra mim, as meninas começaram a brigar. E aí começou a formar uma roda. E começaram a pegar o celular e começaram a gravar. Ninguém tava vendo, mas o barulho tava alto. E aí, como a porta tava fechada, que lá a gente tem um hall. E aí a porta do hall estava fechada. E aí nisso, tipo assim, não dá pra ouvir nada. Só que aí eu fiquei lá olhando. E aí o que eu decidi fazer? Como era nova, enfim, tudo novo pra mim, eu peguei e falei pra tia. Beleza. Só que aí a tia foi lá, separou a briga. E aí as pessoas que estavam em volta gravando pegou e perguntou. Nossa, quem foi? A Maria Fifi que contou isso. Daí a briga tava mal boa, uma puxando pra mão da outra. Essas coisas. E aí, até que começaram a desconfiar de mim. Por causa que não tinha, tipo assim, totalmente quase ninguém no hall. Eu não conhecia ninguém e era tudo novo pra mim. Enfim, esse que era tudo novo pra mim, né? Eu peguei e fui, né, lá no... Peguei, aí perguntar, foi você? E aí, galera, como eu não queria contar a verdade, porque eu sabia que iam ficar com raiva de mim, peguei e falei, não, deve ter sido outras pessoas. Só que aí, uma menina que tava lá dentro pegou e falou bem assim, foi ela que falou, contou pra tia. E aí todo mundo ficou contra mim. Então começaram a perguntar, porque eu só tinha visto isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei e falei bem assim. Eu já fui contando logo a realidade, né? A minha verdade. Peguei e comecei a contar, né? Por causa que isso não é certo. Calma aí, galera. Enfim. E aí eu peguei e falei bem assim, não, era tudo novo. Eu não conheço ninguém. E também isso não é certo brigar. E aí todo mundo achou certo, né? Para as pessoas que estavam lá no meio da rodinha vendo as pessoas brigar. E aí, né, acharam certo e pararam de ficar contra mim. Aí, galera, foi bastante, né? Esses anos assim foram horríveis. Mas foi muito bom. Né, tipo assim, tudo novo pra mim. Também minha irmã estudava lá.